Pela manhã, os raios de sol atravessavam as copas das árvores e iluminavam suavemente o telhado da pequena cabana onde Tudip estava deitada. Ela abriu os olhos devagar, sentindo o corpo mais leve após uma longa noite de descanso. Com movimentos tranquilos, Tudip começou a arrumar a cabana e acendeu o fogo para preparar o café da manhã. Lavou o arroz, encheu a panela com água e a colocou sobre o fogão a lenha, esperando pacientemente o mingau cozinhar. Enquanto aguardava, ela não ficou parada. Pegou uma faca e começou a trabalhar nos talos de bambu que havia trazido no dia anterior. Suas mãos se moviam com agilidade e precisão, cortando cada tirinha com cuidado para consertar o telhado da cabana. O fogo crepitava, espalhando calor, enquanto a fumaça subia espessa pelo ar. Ela trabalhava em silêncio, os pensamentos vagando pelas lembranças do passado, os dias em que foi vendida a casa de pau, as humilhações que sofreu, até o momento em que James apareceu e a libertou. A vida dela havia mudado tão de repente que ela ainda não conseguia acreditar que realmente havia escapado da escuridão que a envolvia. Tudip se sentou diante do monte de bambus que tinha recolhido no dia anterior. Os talos ainda estavam úmidos com o orvalho da manhã, e o cheiro fresco do bambu se misturava ao ar, trazendo uma sensação revigorante naquele início de dia. Ela puxou um dos talos mais longos para perto de si, segurando firmemente a faca com suas mãos pequenas mais fortes. Com o pé, firmou o bambu no chão e com a mão posicionou a lâmina para fazer o corte. A faca penetrava a casca rígida com um som seco e ritmado. Ela ajustava a força com precisão, golpe por golpe, até que finas tiras começavam a se soltar do talo reto. O sol já havia subido mais alto no céu, seus raios atravessando as frestas entre as folhas e iluminando Tudip. Gotas de suor escorriam pela testa, mas ela não parava. Seus olhos estavam focados e as mãos se moviam com destreza, garantindo que cada tira tivesse a espessura ideal. Sabia que se errasse, o bambu poderia ficar áspero, ou se partir, tornando-o inútil para reconstruir a cabana. Depois de terminar um talo, colocava-o de lado e começava outro. Fragmentos da casca espalhavam-se pelo chão. De vez em quando, ela parava para passar a mão nas tiras, avaliando a espessura. Se alguma não estivesse perfeita, ela pacientemente ajustava, sem jamais permitir que o trabalho fosse feito de qualquer jeito. Ao final, juntou as tiras em pequenos feixes, amarrando-os bem para usá-los mais tarde. Esticou o corpo, sentindo a tensão nos ombros, mas não se importou. Ao olhar para o que havia produzido, um sentimento de satisfação tomou conta dela. James dirigia por uma estrada de terra que levava a uma grande fazenda, onde tinha um encontro marcado com um proprietário para assinar um contrato de compra de milho. Ao estacionar o carro, ele desceu, respirou fundo e caminhou em direção ao gerente da fazenda. Seu olhar era frio e determinado, mas deixava transparecer a concentração total no trabalho. A reunião aconteceu em uma cabana no meio da plantação. O gerente estendeu o contrato sobre a mesa e falou com firmeza. Esta é a maior colheita do ano, e se formos parceiros da sua empresa, esperamos garantias sobre o preço e a distribuição no mercado. James analisou atentamente as cláusulas. Os números corriam pelas páginas, mas ele não assinou de imediato. Queria ter certeza de que a qualidade do milho era aceitável, então pediu para inspecionar pessoalmente. Caminhou entre as fileiras, colheu uma espiga diretamente do pé, retirou a palha com as mãos e viu os grãos dourados, cheios e brilhantes. Assentiu levemente com a cabeça, satisfeito com a qualidade. Virou-se para o gerente, falando com calma. O contrato será assinado agora, mas preciso da garantia de que haverá fornecimento contínuo a longo prazo. O gerente concordou, satisfeito. James então assinou o contrato com firmeza, traçando sua assinatura com o mesmo pulso decidido que guiava suas ações. Com tudo resolvido, James não ficou por ali. Subiu imediatamente no carro e seguiu direto para a fazenda de pomelo, que vinha enfrentando problemas com a produção nos últimos tempos. De longe, já era possível ver que as árvores estavam debilitadas, com poucos frutos. Ao descer do carro, seu semblante se fechou ao ver os trabalhadores colhendo em cestos que, claramente, tinham bem menos do que no ano anterior. Ele se aproximou do gerente e perguntou o que estava acontecendo. O homem suspirou e explicou que as mudanças no clima, somadas a pragas, prejudicaram o desenvolvimento das plantas. James observou tudo com atenção, examinou cuidadosamente as raízes de algumas árvores e, depois de um tempo, voltou com um tom firme. Precisamos mudar imediatamente os métodos de cuidado. Vou liberar mais recursos para melhorar o solo e fornecer fertilizantes adequados, mas todos também precisarão se empenhar mais.
O gerente assentiu, comprometendo-se a reverter a situação. Antes de ir embora, James ficou por um momento observando os trabalhadores continuarem a colheita. Só então voltou para o carro e partiu. Ele sabia que recuperar a fazenda de Pomelo levaria tempo, mas não podia se dar ao luxo de esperar. Se queria manter firme o controle sobre sua economia, precisava agir sem hesitar. Tudip estava sentada em frente à pequena cabana, as mãos ágeis amarrando cada haste de bambu para montar um galinheiro. Os raios do sol da manhã atravessavam as copas das árvores, iluminando o pátio onde ela trabalhava com concentração total. O suor escorria em gotas pela testa, mas ela não parava. Estava determinada a construir um lugar estável para si. Simples, sim, mas ao menos seria o seu espaço, onde ninguém mais poderia mandá-la ou machucá-la. Enquanto cravava cuidadosamente uma estaca de madeira na estrutura, escutou passos se aproximando ao longe. Levantou a cabeça e viu James caminhando em sua direção, carregando um feixe de tela de proteção e algumas cordas. Ela ficou surpresa por um instante, mas logo voltou a se concentrar no que estava fazendo, recusando-se a se distrair. James parou diante dela, colocou o feixe no chão e olhou ao redor. Você está planejando fazer tudo sozinha? Sua voz era calma, mas havia um tom sutil de repreensão. Tudip assentiu, continuando a amarrar firmemente a haste de bambu na estrutura. Eu consigo fazer. James a observou por um momento. Então se agachou, pegou uma das hastes e disse: Então eu vou ajudar. Sem dar espaço para recusas, ele pegou as ferramentas e começou a fixar os postes ao lado dela. Tudip olhou por um instante, mas não disse nada. Apenas continuou o trabalho em silêncio. Os dois seguiram lado a lado concentrados, e no ar pairava apenas o som do martelo batendo na madeira e das cordas sendo apertadas contra a estrutura. Com o esqueleto do galinheiro quase pronto, James se levantou, limpou as mãos e virou-se para ela. Quantas galinhas você pretende criar? Tudip parou o que estava fazendo, pensou por um momento e respondeu em voz baixa: Ainda não sei. Só quero construir algo com minhas próprias mãos. James a fitou longamente, e um brilho diferente surgiu em seu olhar. Aquela garota, mesmo após tudo o que enfrentou, ainda encontrava forças para se reerguer sozinha. O trabalho estava quase finalizado quando James recebeu uma ligação da empresa. Ele franziu o senho ao ver o número na tela, depois olhou para Tudip. Eu preciso ir. Não continue sozinha. Já fizemos o suficiente por hoje. Tudip observou ele se afastar, e um sentimento estranho e silencioso cresceu dentro dela. Em seguida, abaixou a cabeça e voltou ao que restava do trabalho, ignorando a brisa leve que fazia balançar as folhas atrás de si. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas naquele instante, sabia que já não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, James dirigiu até a pequena cabana de Tudip como havia prometido. Ao descer do carro, trazia uma sacola pequena nas mãos. Tudip estava agachada, varrendo o pátio em silêncio. Ao vê-lo, ela ficou um pouco surpresa. Ainda não estava acostumada com esse tipo de atenção, mas também não tinha como recusar. James se aproximou, sua voz firme mas suavizada por um toque de gentileza. Hoje vou te levar para comprar algumas roupas novas. Você precisa de algo melhor para vestir. Tudip abaixou o olhar, sentindo-se confusa. Nunca imaginou que um dia entraria numa loja de roupas, muito menos que alguém compraria algo para ela sem pedir nada em troca. Ao perceber a hesitação dela, James franziu levemente a testa. Vamos, não pense demais. No fim, Tudip seguiu ele em silêncio. Ao chegarem na loja, ela teve a impressão de ter entrado em outro mundo. Vestidos e roupas elegantes pendiam ordenadamente dos cabides. Os tecidos macios deslizavam entre seus dedos quando ela os tocava. James ficou ao seu lado, pegando algumas peças e entregando para ela experimentar. Esse aqui combina com você. Tenta. Mas Tudip apenas balançava a cabeça com timidez no olhar. Não estou acostumada com roupas bonitas assim. James a encarou por um instante e respondeu com suavidade: Você merece coisas melhores. No fim, sob a insistência dele, ela escolheu um conjunto simples, mas que lhe caía bem. Ao sair do provador, ela parecia um pouco desconfortável, mas James deixou transparecer um leve brilho de aprovação no olhar. Ficou linda. Depois das compras, James a levou até um pequeno café à beira da estrada para descansarem.
Sentaram-se em um canto tranquilo. James pediu 2 bebidas e ficou observando Tudip em silêncio. Ela ainda parecia reservada, mas ao menos estava mais à vontade do que antes. No entanto, não demorou até que uma mulher elegante entrasse no local. Seu olhar percorreu o ambiente até pousar diretamente em James. Ao ver Tudip sentada ao lado dele, ela se aproximou, a voz carregada de ironia. James, não imaginei que você tivesse interesse por esse tipo de pessoa. Tudip congelou, apertando com força o copo à sua frente. A mulher continuou, o olhar de desprezo varrendo Tudip de cima a baixo. Você realmente acha que ela combina com você? Ou está apenas com pena? O peito de Tudip apertou. Ela não esperava que, mesmo longe da casa de pau, ainda teria que ouvir palavras tão cruéis. Mas o que ela não percebeu foi o olhar de James, que a observava em silêncio. Aos poucos, os olhos dele foram se tornando frios como gelo. Tudip permaneceu imóvel no banco, as mãos apertando com força a barra da blusa, os olhos fixos na mesa, sem coragem de encarar a mulher à sua frente. As palavras afiadas que ouviu cortavam seu coração como lâminas, fazendo-a se sentir mais humilhada e pequena do que nunca. Ao sair do café, Tudip caminhava devagar, os passos pesados, como se carregassem toda a dor acumulada em seu peito. Não sabia exatamente para onde ia, só queria se afastar daquele lugar, escapar das palavras cruéis que ainda ecoavam em sua mente. Continuou andando até que, sem perceber, chegou à beira de um rio tranquilo, onde a água refletia o dourado do pôr do sol, prestes a desaparecer. Sentou-se em um banco de madeira envelhecido, o olhar perdido na correnteza silenciosa. Uma lágrima escorreu por seu rosto e ela a enxugou rapidamente, mas outras vieram, teimosas, caindo sem controle. O vento frio passou cortando o ar, fazendo-a estremecer levemente. De repente, uma voz grave e familiar soou atrás dela. Vai ficar aqui chorando até quando? Assustada, Tudip se virou. James estava ali, seu olhar carregado de preocupação. Ele se aproximou sem pressa, sem forçar nada, e apenas sentou-se ao lado dela, observando o rio em silêncio. Ela mordeu os lábios, tentando enxugar as lágrimas novamente, mas James segurou suavemente sua mão e balançou a cabeça. Não precisa fingir que está bem quando claramente não está. Tudip olhou para ele, os olhos vermelhos, a voz embargada. Eu não entendo por que você é tão bom comigo. James suspirou. E então, sem avisar, puxou-a delicadamente para seus braços. Porque eu quero. Tudip ficou rígida por um instante, surpresa com o gesto. Mas o calor que emanava dele foi aos poucos a envolvendo, e ela se permitiu relaxar. Era uma sensação de segurança que nunca havia conhecido. Não disse nada, apenas encostou a cabeça no ombro firme dele, deixando que o vento levasse embora sua tristeza. Quando a noite caiu, James a soltou com cuidado e disse em voz baixa: Vamos voltar. Juntos voltaram para a cabana. Tudip entrou. Colocou a sacola com as roupas e objetos novos sobre a mesa e começou a organizar tudo com atenção, os olhos cheios de carinho. Aqueles eram os primeiros bens da sua vida que alguém lhe dera sem exigir nada em troca. James a observou em silêncio por um momento e então disse: Eu vou indo, tente descansar e não pense demais. Ela assentiu levemente e o acompanhou até a porta. Ficou ali, olhando enquanto ele desaparecia na escuridão, com um sentimento estranho crescendo dentro do peito. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, não se sentia mais sozinha. Để mặc cho làn nước lùa qua bàn chân trần, mặt trời dần khuất sau rặng cây, bóng tối kéo đến bao trùm cả khu rừng. Tự Tiên biết rằng cuộc sống này sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng dù có thế nào, cô cũng sẽ không phải quay đầu lại nữa. Tự Tiên lặng lẽ bước trên con đường đất trở về hang đá sau khi tắm xong ở con suối gần đó. Đôi chân trần của cô dẫm lên những viên sỏi mát lạnh, hơi nước còn vương trên làn da gầy guộc. Cô không vội vã, cũng chẳng còn cảm giác bị ai truy đuổi nữa. Mọi thứ giờ đây
với cô trở nên nhẹ bẫng, không có gì còn ràng buộc được cô. Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy dừng lại bên đường. Người đàn ông mặc bộ đồ thanh tra bước xuống, nhận ra cô và chợt hỏi: "Cháu đi đâu vậy? Sao lại đi bộ một mình thế này?" Tự Tiên nhận ra đó là ông Thanh,